Olá, turminha! Hoje é segunda-feira, dia 4 de outubro, né? Nossa primeira aula do mês de outubro, iniciando a nossa semana. E hoje nós vamos começar estudando uma nova temática do nosso livro, que tem o nome Atuar para Além do Brincar. E nós iremos iniciar fazendo a leitura do Contextualizando e estudando um pouco sobre o que tem dizendo nele. Primeiro diz assim: no suplemento diário do Jornal do Pará, há uma homenagem ao texto. Leia a manchete e a notícia abaixo para descobrir o motivo pelo qual o jornal homenageou o teatro. E aí vem aqui a leitura daquele textinho que vocês já fizeram no início da nossa aula, né, e acompanharam a leitura da tia. E embaixo tem um pouco, né, explicando por que foi escrito essa manchete, essa notícia. E aí nós vemos, né, uma manchete, uma notícia. Nós temos aqui a manchete explicando sobre o que vai falar a notícia. E aí embaixo vem o lead, né, explicando o que é que vai ter nessa notícia. E aí nós sabemos que ela fala sobre o quê? Sobre o teatrinho de fantoches e sobre essa turminha que anima todo mundo quando faz esses espetáculos, certo? E aí nós vamos continuar agora conhecendo outros gêneros que são utilizados para encenar nas peças teatrais. Vocês sabiam que existem vários tipos diferentes que não são só feitos dentro daquelas salas de teatro, mas podem ser feitos também em outros lugares? Vamos prestar atenção. E olha aqui, nós temos alguns gêneros, certo? Essas diferentes formas de encenar peças teatrais são chamadas de gêneros. E aí nós temos, a comédia, que é aquela peça que a gente ri bastante. A história dela é engraçada, tem personagens engraçados. E aí nós temos a farsa, que é quando existe alguma mentira, alguma coisa que não aconteceu realmente na história. A ópera, que é mais uma peça musical, que tem muita música. O monólogo, que é quando é recitado algo, certo? É lido, como por exemplo em um poema. Stand-up comedy, que é assim como a comédia, traz muita alegria para quem está assistindo, né? Mas é somente de comédia, não é um filme. É como se fosse um festival de comédias. Teatro de fantoches, que é o que nós vimos aqui, ó. O teatrinho onde tem aqueles personagens que nós fazemos e utilizamos a nossa mão para dar vida a eles. Teatro lambe-lambe é parecido com o teatro de fantoches, mas são miniaturas menores, como por exemplo os dedostes. E o cenário é feito todo dentro de uma caixa pequena, então é tudo pequenininho. O drama, que é quando acontece algo muito triste. O melodrama, que também se parece com o drama, né? Aconteceu algo, aquela coisa de ação. A mímica, que como nós já conhecemos, a mímica muito falada, é quando nós não utilizamos a linguagem verbal. Nós utilizamos somente as mãos para falar por nós, sem sons. Temos o musical, que é a peça toda cantada, certo? Temos o teatro infantil, que são as peças infantis próprias para as crianças. O teatro de rua, que são utilizados elementos da rua, que pode acontecer realmente no meio da rua entre as pessoas, do nada acontecer aquela encenação. E o teatro de sombras, que é aquele que nós utilizamos as luzes e as mãos para formar alguma imagem, algum objeto, e utiliza-se até o corpo também. Tem algumas cenas bem legais, bem divertidas, certo? E na página 175 nós vemos essas duas imagens que nós podemos observar, o gato de botas com a gatinha. Aqui nós vemos uma sala bem grande com muitas cadeiras. E aqui embaixo nós vemos várias pessoas em uma fila, né? Então, que local é esse que eles estão utilizando? Aqui nós conhecemos um pouco sobre o teatro. E que local é esse aqui? Muito bem, é o cinema. Aqui nós vamos para assistir os filmes que lançaram,
os filmes novos, ou às vezes até passa aqueles filmes que todo mundo gosta e que já é um pouco antigo, não é? E aqui nós temos alguns exemplos de pessoas que trabalham no cinema, certo? Para que todo mundo possa assistir o filme. Essas funções são super necessárias para nos ajudar a chegar dentro da sala de cinema e assistir o nosso filme. Tem o pipoqueiro, que não pode faltar nossa pipoca na hora do filme, né? Tem o bilheteiro, que é quem fica na bilheteria vendendo os ingressos. Tem o lanterninha, que é aquela pessoa que vai colocar o filme e que fica olhando se está tudo ok. E tem o porteiro, que é o que recebe o nosso bilhete e deixa que nós entremos na sala que vai passar o filme que nós tanto queríamos assistir, certo? E nós iremos estudar um pouco da estrutura dessa palavra, cinema, que é um lugar tão legal. Aqui nós vemos, ó, que a palavra cinema tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras e ela é formada por quantas sílabas? Cinema. Então é formada por 3 sílabas. Se ela tem 3 sílabas, então essa palavra tem sílaba medial? Qual é a sílaba medial dessa palavra? É o né. Muito bem. Então aqui nós temos a sílaba medial. Si é a sílaba inicial e o ma é a sílaba final. Muito bem. E aqui na página 177 nós temos o para saber mais, aqui nós vamos descobrir um pouco sobre a história do cinema, isso mesmo. E aqui nós temos, ó, algumas informações que a tia quer que vocês gravem um áudio lendo e mande no privado, tá bom? Aqui nós temos a história. Aqui nós temos a história, a linha do tempo de como era o cinema desde quando foi lançado, em 1920, até o ano de 2013. E aqui nós vemos, ó, como era antes. As cadeiras eram todas, ó, uma atrás da outra, certo? Não é como hoje. E nós temos o filme do Charlie Chaplin. Vocês conhecem? É muito legal os filmes dele. Geralmente são filmes mudos. Ele não fala nos filmes, certo? E foi em 1920 que foi lançado. Aqui nós já passamos para 1985, que tem outra forma de como o cinema era já nessa época, passando bastante tempo de quando foi lançado. Houveram avanços, certo? E temos o filme da Carmen Miranda e o filme Karate Kid, que com certeza os pais de vocês devem conhecer. Passando mais alguns anos, nós temos o ano de 2000, em que o cinema evoluiu mais ainda. Ó. Aqui nós já vemos uma escadaria. E aqui, ó, as cadeiras que são organizadas praticamente uma acima da outra, em fileiras, né? De baixo para cima. Nós temos o filme da Tainá, que é a indiazinha. E temos o filme do X-Men, que nós temos a Tempestade e o Wolverine. E já em 2013 foi avançando mais ainda o cinema. Ficou tudo mais escuro, mais bem organizado, mais aconchegante, o ar-condicionado, né? E nós temos aqui alguns filmes dessa época, que é os Transformers e o filme do Capitão América, ou os Vingadores, como nós conhecemos, né? E essa ordem aqui é uma ordem cronológica, que vai desde quando foi criado o cinema, ou seja, a menor data, 1920, até os dias atuais, que foi em 2013. E até hoje, né, 2021, o cinema evoluiu mais ainda. Se nós formos lá uma sessão de cinema, nós vamos ver o quanto as coisas mudaram, tá bom? Então agora vamos assistir a um filmezinho, a um trailer de um filme do Charlie Chaplin bem legal. Prestem bastante atenção.